Agora tem um outro destaque conectado a esse. Porque quando se fala da denúncia que será oferecida pela Procuradoria-Geral da República, muitos pensam nas eleições de 2026, né? Possibilidade de Jair Bolsonaro reverter a inelegibilidade ou não, enfim, quem seria o sucessor caso ele não possa disputar. O senador Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro, disse que não quer concorrer à presidência em 2026. A candidatura foi citada, inclusive, por Ciro Nogueira, presidente do PP, senador. No dia de ontem a gente trouxe essa informação. Ele falou com uma opção à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio disse que tem sim pretensão de ser candidato à reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro. Você, Cristiano Beraldo, Flávio Bolsonaro desmente a fala de Ciro Nogueira, adota uma postura mais ensaboada, dizendo: não é comigo, não pretendo sair como candidato a presidente, vou disputar a reeleição pelo Senado. Mas também, se tivesse essa pretensão, não diria agora, né? Pois é, a gente tem que entender que Ciro Nogueira desempenha um determinado papel e Flávio Bolsonaro outro. Ciro Nogueira faz uma avaliação do cenário como um político experiente, senador de vários mandatos, presidente de um dos maiores partidos do país, foi ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, conhece aquela dinâmica no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro com bastante propriedade. Ele fala o cenário que ele está enxergando. E o que ele disse é o que mais faz sentido, na minha avaliação, inclusive, é que Jair Bolsonaro tem que ser o candidato que vai chegar ali às vésperas da eleição, caso não consiga consolidar a sua eleição ou recuperar a sua elegibilidade, vai substituir a sua candidatura por um dos filhos. Por quê? Porque os filhos é que carregam o seu sobrenome. E com a colocação de Jair Bolsonaro para disputar a presidência da República até as vésperas da eleição, mesmo que seja mantida, por enquanto, essa questão da sua viabilidade eleitoral, ele vai conseguir ter o termômetro exato do tamanho da sua força com o eleitorado. É preciso saber qual o cenário que a gente terá em 2026, isso a gente não sabe. Até porque, por exemplo, Caniato, Pablo Marçal disse que vai disputar a eleição para presidente. Teve muito apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro que nas eleições de São Paulo para prefeito agora em 2024 se tornaram apoiadores incontestes de Pablo Marçal. O que vai acontecer em 2026 caso ambos estejam na disputa? Vão retornar para Jair Bolsonaro ou ficarão apoiando o Pablo Marçal? Isso tudo precisa ser medido e só vai ser medido na véspera. Então, ele vai até o limite do possível e, na hora H, se for o caso, substitui por um de seus filhos. Essa me parece a estratégia mais adequada. Agora, Flávio Bolsonaro está no seu papel de negar, porque se ele assume essa possibilidade, a própria candidatura do pai, ou esta pré-candidatura do pai, se esvai, se torna algo que não será levado a sério. Então eles precisam evitar isso. Todos no entorno de Jair Bolsonaro levarão até o final que Jair Bolsonaro é o candidato. Em algum momento, a realidade vai se impor. A fala do senador Flávio Bolsonaro, Mota, dizendo que não quer concorrer à presidência. Claro, a não ser que seja convocado pelo pai, né? Eu imaginaria que o projeto do senador Flávio Bolsonaro seria a sua reeleição para o Senado. Outra possibilidade que de vez em quando eu escuto sendo discutida seria a disputa do governo do estado do Rio de Janeiro, dependendo muito do contexto, que no caso do Rio é tão volátil e incerto quanto o do Brasil. Eu não me lembro de ter ouvido o senador Flávio Bolsonaro declarar ou demonstrar de alguma forma intenção de disputar a presidência da República no futuro próximo, o que não deixa de ser uma demonstração de bom senso e sobriedade da parte dele. Porque a gente viu nos últimos anos, no Brasil, qualquer político que ganhe um pouquinho mais de destaque já se considera
candidato ao Palácio do Planalto. E isso, justamente isso, é que tem gerado a ruína de muitos deles. Você, Dávila, como interpretar o posicionamento de Flávio Bolsonaro? Enfim, muita gente acaba apontando, e o último a fazer isso foi Ciro Nogueira, dizendo que os filhos de Jair Bolsonaro poderiam substituir o pai caso ele não possa disputar a presidência em 2026. Mas pelo menos na declaração de Flávio Bolsonaro, ele diz que não somente não vai, como não quer concorrer ao cargo de presidente. A postura do senador Bolsonaro está correta, porque nós temos de entender que a eleição de 26, nós só falamos aqui de eleição presidencial, mas uma eleição igualmente importante é para o Congresso Nacional. Cada vez mais o Congresso tem mais poder que o presidente da República. Aliás, você ser presidente da República num país que 94% do orçamento é verba carimbada, você não manda quase nada. E quem manda é o Congresso Nacional. Por isso, ocupar espaço no Congresso Nacional, principalmente no Senado, é fundamental para andar uma agenda modernizadora da direita, de abertura econômica, desregulamentação do governo, descentralização do poder, desburocratização. É uma agenda fundamental. Então eu vejo esta declaração do senador Flávio Bolsonaro como algo muito positivo. Está lá ele entendendo que o seu papel neste contexto é defender pautas no Senado, na trincheira do Legislativo. Se nós pensarmos só em eleição presidencial e ignorar a eleição do Congresso Nacional, nós vamos ter uma enorme desilusão, porque quem vai continuar mandando no jogo são aqueles que não querem mudar as regras atuais. Quer fechar você, Beraldo? Vai lá. Não, só para falar o seguinte, um passarinho me contou, porque na eleição de 26 serão 2 senadores eleitos por estado. E um passarinho me contou que se Flávio Bolsonaro for candidato à reeleição ao Senado, o outro candidato que vai ser apoiado no Rio de Janeiro chama-se Roberto Mota. Vamos perguntar para o próprio. Vai lá, Mota. Isso é passarinho ou urubu, Beraldo? São informações de bastidores, viu, Mota? Informações de bastidores. Não tem nenhum fundamento na realidade. Eu não tenho nenhuma intenção de algum dia voltar para essa mistura de circo com o asilo de lunáticos que é a política. Eu estou muito feliz aqui na companhia dos meus amigos de bancada, tentando tirar algum sentido do que acontece no Brasil. Não, mas imagina ter um senador na bancada virtual aqui de Espingos nos Is, hein, Dávila? Nada mal, hein?